Fala aí, torcedor do Timão, começando mais um vídeo aqui no canal com as últimas informações do nosso Corinthians. Galera, tem jogo de domingo contra o Vasco, bora ver aí as informações, a escalação que o Corinthians vai a campo. Tem também informação sobre Firmino chegando aí no Corinthians, o Corinthians que quer vender o Guinegão e o Yuri para fazer caixa. E aí precisa de um novo centroavante e o Firmino tá na mira, será que ele vem? Comenta aqui, você aprova a chegada do Roberto Firmino? Ele que já falou que é corintiano, tem um desejo de jogar aqui. Comenta aqui a sua opinião, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Começando o Globo Esporte, muito boa tarde. Nossa, graças a Deus chegou sexta-feira e tá chegando a hora. Vasco e Corinthians, jogo de volta pela final da Copa do Brasil, valendo essa taça maravilhosa aqui, ó. Dá até aquele arrepio de ansiedade de pensar nesse jogaço que tá chegando domingo, 5h20 da tarde, aqui na tela da Globo. Então já vamos para as informações do Coringão. Denise Tomás Bastos tá lá na frente do CT. Joaquim Grava. Dedê, traga as informações do Corinthians pro corintiano que tá ansioso aqui pra saber como é que tá o clima aí no CT, como é que tá a expectativa, enfim, conta pra gente. Tudo bem, Fred? Boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Hoje o Corinthians treinou pela manhã, mas eu quero falar dos torcedores que estão aqui na frente. Agora tem pouquinho, porque os jogadores começaram a sair nesse momento. Mas amanhã, Fred, vai ter um acontecimento aqui, viu? Vai ser o Aerotimão. Convocados muitos torcedores para vir para cá torcer pelo Corinthians e mandar aquela energia positiva para a viagem que vai acontecer para o Rio de Janeiro. No jogo de domingo contra o Vasco lá no Maracanã, 4.000 ingressos foram disponibilizados. Todos vendidos, ou seja, ingressos esgotados para essa grande final da Copa do Brasil. Por isso, o torcedor vem aqui para a porta do CT para mandar aquela energia. Daqui a pouco eu volto para falar um pouco mais de Corinthians, Fred. Para a gente falar também do Corinthians, né? Que a gente sabe que tem o foco aí voltado para a Copa do Brasil, mas já sabe que deve ter alguns jogadores saindo da equipe depois dessa final. No caso, Thales Magno e também o atacante Romero, os dois que têm contrato válido até agora, o final de dezembro. O Thales, ele deve voltar ao New York City dos Estados Unidos, né? Chegou de empréstimo ao Corinthians, enquanto o Romero tem um contrato realmente se encerrando por agora. Ele, inclusive, já tem negociações e conversas, né, com clubes de fora do Brasil. Além deles, Maicon e Angileri. O Corinthians tenta ali também uma negociação para prorrogar o contrato dos dois, mas ainda assim é uma questão um pouco mais complicada. Então a gente tem que ficar de olho para ver quem segue no Corinthians de fato, mas esse é um bonde ali do Corinthians que não deve seguir pro ano que vem. Voltamos com o Globo Esporte, voltamos a falar da finalzaça domingo, 5h20 na tela da Globo, Vasco e Corinthians. Denise, traga mais informações sobre o Coringão. Tem um cheirinho de como tá o time, quem que vai jogar. E o Memphis, joga os 90 minutos? A ideia é essa, viu, Fred? É contar com o atacante holandês os 90 minutos. Até por isso o Dorival tirou ele do finalzinho do primeiro jogo contra o Vasco, pensando num controle de carga para ele estar apto para esses 90 minutos dessa grande decisão. Vocês estão vendo ali atrás de mim os jogadores dando autógrafo? É o Kaká, zagueiro do Corinthians. Não tem jogado muito, né? Mas está atendendo aos torcedores. A ideia é que o Dorival vá com força máxima, porque não tem ninguém fora, suspenso. Ele tem todo o elenco à disposição. O time treinou hoje de manhã, como eu já falei. A gente não sabe ainda se o Memphis fez um treino à parte, porque nos últimos dias, antes do jogo contra o Cruzeiro e antes desse primeiro jogo contra o Vasco, ele foi poupado por esse controle de carga, mas a ideia é que ele sim jogue os 90 minutos nessa grande decisão que o Corinthians vai em busca, Fred, do 4º título da Copa do Brasil. E o dinheiro que vai entrar se o Corinthians conseguir esse título é maior do que 70 milhões de reais. Somados, dá mais de 90 milhões de reais. Esse dinheiro tem destino, viu? Pagar dívidas, porque o Corinthians tá aí com um cofre cheio de dívidas e o Memphis ganha uma boquinha, Fred, porque se ele vencer, tem questão com o contratual, ele ganha 4,5 milhões de reais. Apesar do primeiro jogo ter ficado no 0-0, tem muitos motivos pro torcedor corintiano acreditar. Esse é o lugar onde todo corintiano quer estar. Estádio do Maracanã. É daqui que o jejum de 8 anos sem títulos nacionais pode acabar. O torcedor do Corinthians se sente em casa no Rio de Janeiro. Foi lá que quase 70 mil alvinegros praticaram uma das maiores invasões da história do futebol brasileiro. E das arquibancadas do Maracanã, eles também viram o primeiro título mundial em 2000. O Corinthians é campeão do mundo! Não é só o passado que fortalece a crença do torcedor. Nesse ano, a campanha do Corinthians fora de casa na Copa do Brasil é um motivo extra para acreditar no tetracampeonato. Salve! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
O Corinthians venceu todos os jogos que fez como visitante. Foram 4 partidas, 4 vitórias, nenhum gol sofrido e 5 bolas na rede. A gente sabe muito bem da nossa capacidade, que a gente, como já fez em tantos outros jogos na Copa do Brasil, a gente tem capacidade de fazer isso lá no Maracanã também. Uma invencibilidade que pode se concretizar em um dos maiores palcos da história do futebol. E pode trazer o troféu da Copa do Brasil para o Corinthians e a alegria de volta para o seu povo. Corintiano, tá chegando a hora, tá chegando o dia, terminou o Globo Esporte. Amanhã estaremos ao vivo diretamente do Maracanã para trazer ainda mais esse clima dessa finalzaça no domingo, fechado? E eu vou estar com o Ricardinho, inclusive, que foi campeão mundial em 2000 pelo Corinthians, como vocês viram aí na matéria, fechou? Poderia ter sido derrotado em casa, será? Sei não, hein? Ou pro Vasco, que jogou fora de casa e agora vai decidir no Maracanã. Quem vai responder essas perguntas são Samir Carvalho e Alicia Klein, que estão aqui conosco para essa quinta-feira. Bem-vindos, boa noite. E aí, Alicia, quem saiu melhor? A gente saiu pior, né? Porque eu fiquei assistindo e falei, gente, o que é isso? Né? O que eu tô fazendo da minha vida em plena quarta-feira à noite acompanhando esse jogo danado de ruim, né? Que jogo ruim, Alicia. Boa noite para você. Boa noite, Diego, Samir, todas as pessoas que estão aqui com a gente. A grande vítima do jogo foi a bola, coitada, né? E, obviamente, quem precisou ou quis, se submeteu a assistir uma partida tecnicamente bem limitada. O Vasco, claro, estava confortável, porque um empate para o Vasco serve, é um bom resultado para o Vasco levar para o Maracanã para a decisão no domingo, e criou algumas chances, né? Ambas as equipes tiveram gols bem anulados, mas se alguém foi melhor, foi o Vasco. E considerando que estava fora de casa, diante de um time que, embora esse ano não tenha o mesmo histórico dentro de casa que costuma ter, ainda assim é um time difícil de vencer, com a sua torcida, com o seu estádio lotado, para o Vasco estava de bom tamanho. O Corinthians tentou buscar o resultado e não conseguiu. Não teve recursos, até o Memphis estava irritado, muitos jogadores, o próprio Dorival Júnior, que é um cara conhecido por aquela fleuma, por ser um cara muito contido, também estava sem paciência, discutiu, xingou o torcedor, e é compreensível que o Corinthians tenha saído irritado, porque o Corinthians, de fato, não conseguiu demonstrar nada. Se o Corinthians soube vencer o Cruzeiro no Mineirão e soube segurar o resultado na Neoquímica Arena para conseguir vencer um adversário mais difícil até do que o Vasco, ontem o Corinthians se mostrou bastante limitado, principalmente do ponto de vista criativo, e por muito pouco não saiu derrotado. O Ryan teve algumas oportunidades, então o Dorival vai precisar quebrar bastante a cabeça para ou tentar oferecer um espetáculo melhor no domingo ou fazer aquela coisa que o Dorival sabe fazer também, que é um jogo feio com um resultado que o agrade. Mas pelo que o Corinthians jogou ontem, vencer no Maracanã parece uma tarefa ainda mais difícil do que já seria num contexto em que certamente a torcida do Vasco vai fazer uma grande festa, né? Tá muito empolgada com a possibilidade de voltar à Libertadores, de ganhar um título como esse, o dinheiro, né? Que aliás fará muita diferença para os dois. Mas ontem realmente foi, olha, a gente é obrigado a assistir. Quem não é obrigado e ficou vendo, tá de parabéns. Realmente tem muito amor pelo futebol. Sessão de tortura. Ô, Samir Carvalho, você que conhece bem dos bastidores do Corinthians, tem explicação esse nervosismo todo do time, né? Teve algum fato que não foi tornado público? Você teve acesso a alguma informação? Tem algum relato sobre isso? Uma boa noite para você. Boa noite, Diego, Alice, amigos e amigas do All News. Não tem explicação, viu, Diego? Na verdade, é o fato do Corinthians não ter conseguido realmente, né, colocar o seu futebol em prática, né, aquilo que o Dorival, né, pensou, né, de estratégia para essa partida. Eu vejo, né, o nervosismo como a consequência do futebol ruim, porque o Corinthians foi extremamente dominado pelo Vasco, né, o Dorival admitiu isso na entrevista coletiva, né, admitiu o famoso nó tático, né, do Fernando Diniz, falou que o Corinthians realmente não conseguiu, né, colocar o seu futebol ali diante da postura do Vasco. Eu vejo o desempenho do Corinthians de duas formas. Eu acho que tem
duas questões aí pra gente explicar. Primeiro, a questão física. Esse time do Corinthians é um time que, por característica, né, é um time muito mal montado pelo executivo Fabinho Soldado. Jogadores acima dos 30 anos, jogadores com características mesmo de um futebol sem intensidade. E esse time do Corinthians, os jogadores, para desempenhar um bom futebol, eles precisam de descanso. Às vezes você pega um jogaço do Memphis, do André Ramalho, do José Martínez, do Carrídio, mas é porque eles ficaram 2 jogos, né, sem atuar com a camisa do Corinthians. Agora, como as finais da Copa do Brasil, semifinais e final, foi uma sequência, né, está sendo uma sequência de quarta, domingo, a saúde física do Corinthians ela é delicada. O Corinthians peca muito, né, nesse quesito, e para mim foi o principal motivo do Corinthians não ter desempenhado um bom futebol. O Memphis já estava cansado no jogo contra o Cruzeiro, se escondendo. Ontem, então, se escondeu mais ainda. O próprio Garro, o Carrillo entrou em campo cansado já no segundo tempo. Isso no segundo tempo, hein? O Martínez também muito lento. Enfim, os jogadores do Corinthians pecam na saúde física. E ontem o Dorival, que acerta muito na questão tática, para mim errou. Ele quis marcar a saída de bola do Vasco com linha de 3, né? O Vasco faz a saidinha de 3. Ele quis colocar três atacantes ali, subiu um meio-campista para fazer a saída de 3 e acabou deixando 3 jogadores no meio campo. O Bidon na direita, o Ranieri centralizado e o Martínez na esquerda. Aliás, invertidos, né? O Martínez e o Bidon, que eu não entendi. Com 3 jogadores no meio campo e o Vasco com 5, eu costumo dizer que futebol é matemática. O Vasco ganhou o meio campo e dominou a partida e só não ganhou o jogo por falta de competência dos seus atacantes, que são rápidos, velozes, mas não tem muita criatividade, podemos dizer assim, na questão da última bola e na finalização, senão o Vasco merecia a vitória ontem, Diego. Vamos ver o momento em que o Dorival acaba tretando ali com o torcedor. A gente tem essa imagem, pessoal, roda aí, por favor. Esse é o momento, né, em que ele perde a cabeça, Alicia. Diego, ele perde a cabeça real, né? Real oficial, xinga o torcedor de volta e passa muito por esse nervosismo. Se ele tivesse ganho o jogo, primeiro, ele dificilmente teria sido xingado e segundo, ele estaria numa condição emocional certamente muito melhor. Ele está pressionado, né? Certamente se o Corinthians não conseguir vencer a Copa do Brasil, apesar do cenário caótico em que ele está, certamente a cabeça dele vai ficar a prêmio, a situação dele dentro do clube vai estar prejudicada. E ele está vivendo um ano todo de muita tensão, né? O Samir colocou algumas das escolhas erradas dele, mas de qualquer forma, o ano inteiro, e esse elenco com que ele está tendo que lidar, que ele sabia que seria esse, então ele não é uma vítima, mas tem gerado muito desgaste, né? Desde o Campeonato Paulista, o Corinthians não faz bons jogos, né? Dificilmente consegue uma sequência de 2 bons jogos. Então isso vai pesando. E aí o que ele está vendo é justamente o peso de passar por uma decisão como essa nos estertores da temporada, com seus atletas todos esgotados fisicamente. A cobrança veio e o Dorival não gostou. Agora vai precisar lidar com cobrança. Quer treinar o Corinthians e não quer ser cobrado pela torcida, né? Um cara com essa experiência também talvez devesse saber se segurar um pouquinho mais. Pois é, teve o Memphis, né? A gente tem imagem também do Memphis. Ele ficou gesticulando, né? Deixou o campo aos 40 do segundo tempo, deixou o campo brigando, gesticulando, saiu insatisfeito. Essa a gente não tem imagem, mas eu posso relatar para vocês. E o Samir comenta aqui, Samir, o Memphis também ficou bravo, hein? Todo mundo nervoso no Corinthians. Mimado, né, o Memphis Depay, porque não fez uma partida boa, né, estava mal no jogo. Aliás, eu não teria tirado o Memphis, um jogador de 6 milhões de reais por mês, para mim ter que jogar o tempo todo e decidir, coisa que ele não fez. E o Yuri estava mal na partida, acho que até, né, jogando pior do que o Memphis, tá? É que ontem foi difícil, né? Para você escolher quem foi o pior é complicado. Mas eu tiraria até o Yuri Alberto, não tiraria o Memphis, né? Só que ele perde a razão ficando bravinho ali, né? Emburradinho porque foi substituído. E isso acho que tem até consequência, né? Eu concordo com a Alice. O Dorival tinha que ter segurado a onda em relação aos torcedores, porque eles sempre estão ali. Isso isso em qualquer estádio, Vila Belmiro, atrás do banco de reservas, Neoquímica Arena, sempre vai acontecer isso. E ontem ele acabou respondendo
responder no torcedor, porque certamente já estava sofrendo toda a pressão, inclusive com o Memphis ali. Ele deve ter observado o Memphis saindo reclamando, todo mundo viu, né? Porque eu, né? Ele faz essa pergunta, né? Na leitura labial, o pessoal fez a leitura labial, ele fala, por que eu, né? Ele não aceita, né? Ter sido substituído. Eu manteria até o final, mas também não concordo com o Memphis reclamando, porque o Memphis já não jogou nada contra o Cruzeiro no jogo de volta e ontem também não. Então, merecia ser substituído? Eu tiraria o Yuri, mas também não foi nenhum absurdo o Dorival tirar o Memphis, não. Tô vendo aqui na home do UOL, tem uma discussão do Yuri com o Mateuzinho, né? Tô de saco cheio. Teve isso também, né, ô Samir? Para ver quem é o pior, né? Lógico que eu estou sendo irônico, mas realmente houve uma discussão, porque o Mateuzinho também, o que errou de passe, o que entregou de bola, foi incrível. O Corinthians ontem, Diego, ele teve 100 passes errados. É muita coisa para uma final de campeonato, né? De Copa, né? O jogo de ida, você errar 100 passes, e o Mateuzinho foi um deles, né? O Yuri também, o Raniel, o Garro que se escondeu em campo. Eu acho que ainda o Garro foi o pior jogador do Corinthians na partida, mas essa discussão aí é porque as coisas não estavam acontecendo, o Corinthians não conseguiu emplacar o seu futebol. E também o Dorival mexe toda hora no time, né? O Corinthians entrou com 2 linhas de 4 no Mineirão, não tinha o Garro no time titular, tinha Carrillo de um lado, Bidon do outro, por dentro os 2 volantes, o Maicon e o Martínez. E acho que deu certo. Aí ontem ele muda o esquema, né? Ele arma o time no losango, defende num 4-3-3, que perde o meio campo ali, ataca com linha de 3 também, liberando os alas. Enfim, toda hora mexe, né, também a situação tática. O Dorival é o menos culpado. Eu acredito que o Corinthians teria brigado para não cair, ou até caído para a Série B se não fosse o Dorival Júnior. Mas exclusivamente ontem ele foi muito mal nas escolhas, não mexeu no intervalo, depois mexe 4 minutos, com 4 minutos do segundo tempo. O que mudou, né, do intervalo para 4 minutos do segundo tempo para ele começar a fazer as mexidas? Então, estava muito confuso o Dorival ontem, mas ainda eu acredito, Diego, que o principal do Corinthians, e aí o que preocupa, né, demais para o jogo no Maracanã, é a questão da parte física, né? Os jogadores do Corinthians, né, muitos deles precisam estar descansados e muito bem fisicamente para conseguir desempenhar um bom futebol. Casos de Carrillo, Martínez, André Ramalho, Raniel, Memphis, o Garro, a lista é grande, né? Então acho que o Vasco ontem ganhou na saúde física. Vamos ver como que vai ser no Maracanã. Pois é, o Vasco, né, comemorou. O Fernando Diniz disse que o rendimento do time foi melhor sob o comando dele, só fez uma colocação um pouco estranha. Ele disse que o gramado na Neoquímica Arena é excelente, por isso os jogadores não estão acostumados. Diniz disse que o campo, de tão bom que lembra até grama sintética. Se campo ruim atrapalha, né, Alícia, o campo bom atrapalha também? Como é que é isso? Nada tá bom? Diego, o Diniz é maravilhoso, né? O Diniz é realmente fornecedor de aspas incríveis, grandes pérolas, né? Como a gente ganhou os primeiros 4 minutos, a gente ganhou o primeiro tempo, e dessa vez ele está falando de um lugar positivo. De fato, o Vasco foi melhor e poderia ter vencido o jogo se tivesse sido mais eficiente no ataque, mas foi prejudicado pela qualidade do gramado. Veja só, a gente agora no Brasil também tem que se preocupar com os gramados que são bons demais. De fato, o gramado da Neoquímica Arena é um dos raros gramados naturais do Brasil, sempre em excelente qualidade, mas deve ter atrapalhado os jogadores, pobres jogadores do Vasco, acostumados a jogar em campos esburacados ou em campos sintéticos, tiveram que se adaptar à qualidade do gramado. Então, não sei, precisa preparar, vai que o time fica melhor e aí, né, vai precisar jogar contra um europeu, jogar no Catar um dia, vai ter que se adaptar às boas condições de futebol, o time do Vasco. Galera, pensando em 2026, o Corinthians está de olho aí no Firmino, um jogador muito bom de bola, com passagens pelo Liverpool, seleção brasileira. O Corinthians está de olho porque vai vender o Yuri Alberto, o Corinthians quer vender o Yuri, Breno Bidon, Gui Negão, quer vender esses jogadores para fazer caixa, e aí tem que contratar outro centroavante, né? E aí o Corinthians está de olho no Firmino. O Gabigol também surgiu aí como uma opção, mas essa já é um pouco mais difícil porque o salário do Gabigol é muito alto, então do Corinthians não vai querer contratar. E aí tem o Firmino, né, galera? Vocês acham que daria certo? Firmino aí que tem 33 anos, salvo eu. Deixa eu conferir aqui, galera. 34 anos, na verdade. Ele fez 34 agora em outubro.
O Corinthians está de olho, né? Ele já falou que é corintiano, já falou que se voltar para o Brasil, a preferência é do Timão, então bora ver se ele vem. Já deixa aqui nos comentários se você aprova essa contratação do Firmino, deixa sua opinião abaixo, sem mais enrolações eu fico por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal.